Este episódio do Teoria Literária é uma produção da Ágora Comunicação Digital, gravado no Mundix Libre Studio, com roteiro e apresentação por Raul Silva, gravação e edição de Raul Silva e Micael Andrade, diretamente de Arco Verde, Pernambuco, Brasil. Nesta saga, encontramos os valores que formam heróis autênticos: coragem, lealdade, sacrifício e resistência ao mal. Essas são as palavras de Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, falando sobre O Senhor dos Anéis. Uma declaração que poderia soar inofensiva, até romântica, se não viesse de alguém que participou nos anos 90 dos chamados Campos Hobbit, acampamentos organizados por grupos neofascistas italianos que usavam a obra de Tolkien como base ideológica para formar jovens militantes da extrema-direita. Olá, pessoal. Eu sou Raul Silva, jornalista, escritor e professor, e bem-vindos a mais um episódio do Teoria Literária. Hoje, nós vamos mergulhar em uma das controvérsias mais complexas e perturbadoras da literatura fantástica moderna. A pergunta que não quer calar: J.R.R. Tolkien era racista? E como diabos uma obra que fala sobre amizade, união e resistência ao mal se tornou bandeira para quem prega exatamente o oposto disso? Vocês que me acompanham sabem que eu não gosto de sensacionalismo barato ou das polêmicas rasas que só servem para gerar cliques. Mas essa questão vai muito além de uma simples controvérsia literária. Estamos falando de um fenômeno que atravessa décadas e continentes, que envolve desde políticos europeus até bilionários do Vale do Silício, que influencia desde debates acadêmicos até ataques coordenados contra atores negros na internet. Imaginem só a ironia. Hobbits, essas criaturas pacíficas que preferem um bom jantar e uma vida tranquila no campo, sendo usados como símbolos por movimentos que pregam a supremacia racial. Frodo e Sam, cuja jornada é uma das mais belas metáforas sobre superação de diferenças e cooperação entre povos distintos, sendo apropriados por quem defende exatamente o contrário dessas ideias. É como se alguém usasse Imagine, do John Lennon, como hino de guerra, ou transformasse Gandhi em símbolo de violência. E olhem que eu entendo a confusão de vocês. Até poucos meses atrás, quando eu comecei a pesquisar este tema para o canal, eu também achava que era mais uma dessas polêmicas da internet, uma tempestade em copo d'água criada por gente que tem tempo demais nas mãos. Mas, quanto mais eu cavava, mais eu descobria que essa história é muito mais antiga, muito mais organizada e muito mais séria do que eu imaginava. A gente viu isso de forma explícita em 2022 com o lançamento de Os Anéis de Poder na Amazon. Lembram da enxurrada de ataques racistas contra atores como Ismael Cruz Córdova e Sofia Nonvet? Não eram apenas trolls isolados fazendo barulho. Era uma campanha organizada com grupos que já vinham há décadas construindo uma interpretação específica da obra de Tolkien. Uma interpretação que, convenientemente, exclui pessoas não brancas do universo da Terra-média. Mas aqui está o primeiro plot twist dessa história de hoje. Quando você vai atrás das evidências históricas, quando você lê as cartas originais de Tolkien, quando você mergulha no que ele realmente pensava e escrevia, você descobre algo surpreendente. Algo que derruba completamente essa narrativa supremacista. E eu vou contar para vocês exatamente o que foi que eu encontrei. Para construir este episódio, eu me baseei em mais de 40 estudos acadêmicos.
cartas originais do próprio Tolkien, reportagens jornalísticas de veículos como BBC, NBC, The Guardian e análises de especialistas como Helen Young, da Universidade Deakin, autora do livro fundamental Raça e a Fantasia Literária Popular. Dimitra Fimi, da Universidade de Cardiff, uma das maiores autoridades mundiais em medievalismo tolkieniano, e trabalhos publicados no Journal of Tolkien Research, a principal revista acadêmica sobre o tema. Eu não estou aqui para cancelar ninguém, nem para fazer militância disfarçada de análise literária. Estou aqui para contar a história completa, com todas as suas contradições e complexidades, baseado em evidências concretas e pesquisa séria, porque a verdade é sempre mais interessante que a versão simplificada, seja ela qual for. Vocês vão descobrir hoje como um movimento político italiano dos anos 70 conseguiu transformar hobbits em símbolos fascistas. Como essa ideia atravessou o oceano e chegou até figuras como Peter Thiel, o bilionário que nomeou suas empresas com referências a Tolkien, e J.D. Vance, que hoje é o vice-presidente dos Estados Unidos. Vamos ouvir sobre uma carta escrita em 1938 que muda completamente nossa compreensão sobre quem era realmente J.R.R. Tolkien como pessoa. E vão entender por que acadêmicos do mundo inteiro estão travando uma verdadeira batalha intelectual para resgatar o legado de uma das obras mais importantes da literatura do século XX. Eu prometo a vocês 3 revelações que vão mudar a forma como vocês enxergam essa polêmica. A primeira, como grupos organizados de extrema-direita vêm usando Tolkien há quase 50 anos como ferramenta de recrutamento político de forma muito mais sofisticada do que vocês imaginam. Segunda, a descoberta de documentos históricos que provam, de forma irrefutável, qual era a verdadeira posição de Tolkien sobre questões raciais. E por que isso muda tudo. E terceira, o que os maiores especialistas mundiais no assunto estão dizendo agora, em 2025, sobre esse debate e por que as suas conclusões vão surpreender tanto os defensores quanto os críticos do autor. Se vocês ficarem aqui comigo até o final, vão sair com uma compreensão completamente nova sobre uma das maiores controvérsias literárias do nosso tempo. E quem sabe vão descobrir que a realidade é muito mais fascinante do que qualquer teoria conspiratória ou narrativa simplificada que anda circulando por aí. A nossa história começa em 1977, na região da Toscana, Itália. Imaginem a cena. Colinas douradas pelo sol mediterrâneo, vinhedos se estendendo até onde a vista alcança, e no meio dessa paisagem bucólica, centenas de jovens italianos armando barracas para o que eles chamavam orgulhosamente de Campo Hobbit. Só que esses não eram fãs comuns de Tolkien reunidos para discutir genealogias élficas ou debater as melhores passagens de O Senhor dos Anéis. Eram membros do Movimento Social Italiano, o MSI, o partido político que congregava os herdeiros diretos do fascismo de Mussolini no país. E olhem que genialidade diabólica. Eles pegaram uma das obras mais populares do século XX, uma saga que falava sobre resistência ao mal e união entre povos diferentes, e transformaram isso numa ferramenta de recrutamento político para a extrema-direita. Como? Simples. Eles reinterpretaram completamente a narrativa. Na versão deles, os povos livres do Oeste representavam a Europa branca e cristã. Sauron e suas hordas eram uma metáfora para as invasões dos povos não europeus,
E a missão de destruir o anel se tornava um chamado a preservar a pureza racial e cultural do Ocidente. Vocês podem estar pensando, Raul, mas isso é uma leitura completamente distorcida da obra. E vocês estão absolutamente certos, mas aqui está o ponto crucial. Funcionou. Funcionou tão bem que esse acampamento continuou por décadas, formando gerações inteiras de militantes políticos que cresceram vendo Frodo e Aragorn como heróis da causa nacionalista. Uma das participantes desses campos era uma jovem de Roma, filha de uma família de classe média, que aos 15 anos já demonstrava uma paixão fervorosa pela obra de Tolkien e pelas ideias políticas que vinham junto com ela. O nome dela? Giorgia Meloni. Sim, a mesma Giorgia Meloni que hoje é a primeira-ministra da Itália e uma das políticas mais influentes da Europa. Meloni participou desses encontros durante a década de 90, numa época em que o movimento já havia se sofisticado muito além dos acampamentos originais. Eles criaram revistas especializadas, organizaram congressos acadêmicos sobre medievalismo, estabeleceram conexões com intelectuais conservadores de toda a Europa. E Tolkien estava sempre no centro de tudo isso, como uma espécie de profeta literário de uma nova ordem política. Quando Meloni assumiu o poder em 2022, uma de suas primeiras iniciativas culturais foi patrocinar uma mega exposição sobre J.R.R. Tolkien em Roma. Não uma exposição qualquer, mas uma celebração grandiosa que custou centenas de milhares de euros aos cofres públicos italianos. O evento foi inaugurado pela própria primeira-ministra, que declarou publicamente: em Tolkien encontramos os valores eternos que formam heróis autênticos: coragem, lealdade, sacrifício pela pátria e resistência implacável contra as forças do mal que ameaçam a nossa civilização. Prestem atenção na linguagem. Não é casual. Cada palavra foi escolhida cuidadosamente para soar ao mesmo tempo patriótica e literária, sofisticada e populista. É uma retórica que funciona tanto para intelectuais conservadores quanto para militantes de base, tanto para fãs legítimos de Tolkien quanto para pessoas que nunca leram uma linha das obras. Mas a história não para na Itália. Nos anos 2000, essa interpretação política de Tolkien começou a atravessar oceanos e encontrou terreno fértil nos Estados Unidos, especialmente em círculos conservadores e libertários da costa oeste. O protagonista principal dessa expansão foi um jovem alemão naturalizado americano, bilionário do ramo da tecnologia, que decidiu nomear suas empresas com referências diretas ao universo tolkieniano. Peter Thiel, cofundador do PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook, criou a Palantir Technologies em 2003. O nome vem das pedras de visão usadas pelos magos em O Senhor dos Anéis, aqueles cristais que permitiam ver eventos distantes, mas que, na narrativa de Tolkien, representavam justamente os perigos da vigilância excessiva e do controle autoritário. A ironia é que a empresa de Thiel se especializou exatamente nisso: tecnologias de vigilância e análise de dados para governos e agências de segurança. Não foi coincidência. Thiel também fundou Mithril Capital, referência ao metal élfico mais precioso da Terra-média. Investiu na Valar Ventures, nome inspirado nos deuses do universo tolkieniano, e mais recentemente tornou-se mentor e financiador da Andúril Industries, empresa de armamentos autônomos nomeada a partir da espada reforjada de Aragorn. Vejam o padrão: símbolos de poder, pureza e autoridade retirados de Tolkien e aplicados a empresas que lidam com vigilância, guerra e controle social. E aqui entra outro personagem central da nossa história: J.D. Vance, o homem que em 2024 se tornou candidato republicano à vice-presidência dos Estados Unidos
e que hoje é o vice-presidente dos Estados Unidos. Vance, que ficou famoso pelo livro Hillbilly Elegy, tem declarado publicamente em várias ocasiões que muito da minha visão política conservadora foi profundamente influenciada pela obra de J.R.R. Tolkien. Em entrevistas ele fala sobre como a resistência do condado aos modernizadores de Saruman espelha a resistência das comunidades tradicionais americanas às mudanças sociais contemporâneas. Vocês estão vendo um movimento aqui? Não estamos falando de fãs casuais que gostam de fazer cosplay de elfo no fim de semana. Estamos falando de uma rede internacional de políticos, empresários e intelectuais que desenvolveram, ao longo de 5 décadas, uma interpretação sistemática da obra de Tolkien como manifesto político para a direita radical. E o mais impressionante é como eles conseguiram fazer isso parecer natural, quase inevitável, porque, sejamos honestos, há elementos na obra de Tolkien que facilitam essa apropriação. A Terra-média é um mundo onde as hierarquias raciais são explícitas e aparentemente naturais. Elfos são superiores aos homens em quase todos os aspectos. Os homens de Númenor são descritos como superiores aos outros homens devido ao seu sangue nobre. E na base da pirâmide estão os orcs, criaturas degradadas que servem apenas como soldados descartáveis do mal. Mais problemático ainda é o simbolismo consistente das cores. Em quase toda a obra, brancura e luz estão associadas ao bem, enquanto escuridão e negrume representam corrupção e maldade. A Torre Branca de Minas Tirith contra as sombras de Mordor. O Cavaleiro Branco, Gandalf, contra os Nazgûl vestidos de negro. Os povos livres do Oeste, predominantemente descritos como de pele clara, contra os orientais e sulistas que servem a Sauron, frequentemente caracterizados com traços físicos não europeus. E tem uma passagem específica que os grupos supremacistas adoram citar. É quando Tolkien descreve os orientais que lutam nos portões negros. Homens negros semelhantes a meio trolls, com olhos brancos e línguas vermelhas. Ou quando ele fala dos soldados de Harad, homens morenos como meio trolls, com olhos brancos e línguas escarlates. Essa linguagem desumanizante que transforma inimigos em monstros é exatamente o tipo de coisa que movimentos racistas procuram para validar as suas ideologias. Mas talvez o elemento mais explorado pelos extremistas seja o horror que permeia as duas torres quando Tolkien descreve as experiências de Saruman com miscigenação racial. Ele tem criado um exército de Uruk-hai, misturando as raças de orcs e homens, diz Gandalf, com um nítido desgosto. A ideia de que essa mistura racial representa uma abominação, uma corrupção da ordem natural, ecoa diretamente os medos eugenistas sobre miscigenação, que foram centrais tanto no nazismo alemão quanto no sistema de segregação racial americano. É importante entender que esses grupos não estão fazendo uma leitura completamente inventada. Eles estão pegando elementos que realmente existem no texto, amplificando-os e ignorando convenientemente tudo o que os contradiz. É uma estratégia sofisticada de apropriação cultural que funciona justamente porque tem uma base textual, mesmo que essa base seja retirada de contexto e distorcida. E funcionou tão bem que hoje, em 2025, quando vocês pesquisam Tolkien racismo no Google, encontram centenas de sites e fóruns onde essas interpretações são apresentadas como se fossem análises literárias legítimas. Encontram memes com símbolos élficos usados por grupos supremacistas, encontram adaptações alternativas da obra que eliminam completamente
qualquer mensagem de unidade ou cooperação entre diferentes povos. O que começou nos campos da Toscana se transformou numa rede global de apropriação cultural que influencia desde eleições políticas até debates sobre representatividade em Hollywood. E o mais impressionante é que conseguiram fazer isso mantendo uma aparência de respeitabilidade intelectual, se apresentando como verdadeiros guardiões do legado tolkieniano contra supostas distorções politicamente corretas. Mas aqui está onde a nossa história fica realmente interessante. Porque quando você vai atrás do que o próprio J.R.R. Tolkien realmente pensava sobre essas questões, quando você lê suas cartas pessoais e conhece suas posições políticas explícitas, você descobre algo que desconstrói completamente toda essa narrativa supremacista. E é exatamente isso que nós vamos explorar agora. Vocês já pararam para pensar no que significa receber uma carta pedindo para provar que você não tem sangue judeu? Não estou falando de uma situação hipotética ou de um filme de Hollywood. Eu estou falando de algo que aconteceu de verdade em 1938 com um professor de filologia inglesa da Universidade de Oxford, que tinha acabado de publicar um livro infantil sobre um hobbit que sai numa aventura. A história é a seguinte: O Hobbit havia sido publicado em 1937 na Inglaterra e se tornado um sucesso inesperado. A obra chamou a atenção de editores alemães que queriam traduzi-la e vendê-la no mercado germânico. Mas havia um problema. Estávamos em 1938, a Alemanha nazista havia implementado as leis de Nuremberg 3 anos antes, e qualquer publicação no país exigia que autores provassem sua pureza racial antes de terem seus livros aceitos. Então, os representantes da editora alemã Rotem e Loening escreveram uma carta formal para J.R.R. Tolkien, uma carta educada, profissional, que seguia todos os protocolos diplomáticos da época. Eles explicavam o interesse na obra, falavam das oportunidades comerciais e depois, quase como se fosse um detalhe administrativo menor, faziam uma pergunta aparentemente simples. O senhor poderia fornecer evidências de sua descendência ariana? Imaginem a cena. Tolkien sentado em seu escritório em Oxford, lendo essa carta e se dando conta de que editores alemães estavam pedindo para ele provar que não tinha sangue judeu nas veias. Que tipo de resposta vocês dariam? Afinal de contas, eram negócios. Outros ignoravam a pergunta e mudavam de assunto. Alguns poucos cancelavam as negociações sem dar explicações. Tolkien escolheu um caminho completamente diferente. Ele escreveu não uma, mas 2 versões de resposta. A primeira, mais diplomática, que ele enviou de fato. A segunda, bem mais incendiária, que ele rascunhou, mas decidiu não mandar, com medo das consequências para amigos alemães que ainda viviam no país. Mas mesmo a versão diplomática é absolutamente devastadora. Eu vou ler para vocês os trechos mais importantes, porque são palavras que destroem completamente qualquer narrativa ou qualquer tentativa de apresentar Tolkien como simpatizante de ideias racistas. Caro senhor, começava Tolkien, obrigado pela sua carta. Lamento não entender claramente o que vocês querem dizer com Irish. Eu não sou de origem ariana, ou seja, indo-iraniana. Pelo que eu sei, nenhum dos meus ancestrais falava hindustânico, persa, romani ou qualquer dialeto relacionado. Mas se vocês querem saber se sou de origem judaica, posso apenas responder que lamento não ter ancestrais desse povo dotado de talento. Prestem atenção na genialidade dessa resposta. Tolkien, que era um filólogo brilhante, conhecia perfeitamente a origem etimológica da palavra ariano. Ele sabia que os nazistas estavam usando o termo de forma completamente incorreta, aplicando-o aos povos germânicos,
quando a palavra originalmente se referia aos povos indo-iranianos. Então, ele decidiu fazer uma aula de linguística para os editores nazistas, explicando educadamente porque eles não sabiam usar corretamente o vocabulário da própria ideologia. Mas a parte realmente explosiva vem em seguida. Mas, se vocês querem saber se sou de origem judaica, posso apenas responder que lamento não ter ancestrais desse povo dotado de talento. Vocês entenderam o que ele fez? Num momento histórico em que estar associado ao judaísmo significava perseguição, prisão ou morte na Alemanha, Tolkien escreveu que lamentava não ser judeu, que considerava os judeus um povo dotado de talento. Isso não era apenas uma recusa educada, era um ato de resistência intelectual e moral. E ele não parou por aí. Na sequência da carta, Tolkien escreveu: "Considero essa pergunta impertinente e tenho a impressão de que sua investigação sobre a origem racial dos autores está se tornando excessivamente intrusa. Não vejo como isso possa ser relevante para julgar o mérito de uma obra literária. Mas talvez o trecho mais importante seja este. Mas se eu entendo corretamente o que vocês estão perguntando, posso apenas dizer que não consideram a provável ausência de todo o sangue judeu como necessariamente honrosa, e tenho muitos amigos judeus, e lamentaria dar qualquer aparência à noção de que subscrevo a doutrina racial totalmente perniciosa e não científica. Doutrina racial totalmente perniciosa e não científica. Essas são as palavras exatas de J.R.R. Tolkien para descrever o racismo nazista. Não ambiguidade, não diplomacia cautelosa, uma condenação clara e direta de toda a ideologia racial que sustentava o regime hitlerista. A carta foi enviada em julho de 1938. A resposta dos editores alemães foi rápida e previsível. Eles cancelaram imediatamente os planos de publicar O Hobbit na Alemanha. A obra só seria traduzida para o alemão depois da guerra, quando o regime nazista havia sido derrotado. Mas essa não foi a única vez que Tolkien se posicionou contra o nazismo. Em cartas para o filho Christopher, que servia na Royal Air Force durante a Segunda Guerra Mundial, ele chamou Hitler de aquele ignaro sanguinário e expressou o que ele mesmo definiu como rancor particular contra o ditador alemão. E olhem que interessante esta frase que Tolkien escreveu para o filho em 1941. Tenho um ódio cordial por essa forma de nacionalismo alemão, mas é claro que sempre tive essa antipatia bem antes da guerra atual. Ele tem uma origem muito mais antiga na minha detestação pela ideia de superioridade racial. Detestação pela ideia de superioridade racial. De novo, linguagem cristalina, sem margem para interpretações dúbias. Tolkien não apenas rejeitava o nazismo por motivos políticos ou patrióticos, ele tinha uma versão fundamental, filosófica, a própria noção de hierarquia racial. Mas tem mais. Em 1967, quase 30 anos depois da carta original, um jornalista perguntou para Tolkien sobre as suas supostas simpatias pela cultura nórdica, tentando estabelecer uma conexão entre sua obra e ideias racialistas. A resposta de Tolkien foi categórica. Eu rejeito completamente o termo nórdico, em grande parte devido às suas associações lamentáveis com as teorias raciais. Vejam a consistência. Não foi uma posição que ele tomou apenas durante a guerra por pressão das circunstâncias. Foi uma convicção que ele manteve por toda a vida, desde os anos 30 até os anos 70. Uma rejeição sistemática e fundamentada de qualquer forma de pensamento racialista. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Tolkien não apenas rejeitava o racismo em teoria, ele tomava atitudes práticas contra ele. Durante os anos 30 e 40, quando os refugiados judeus começaram a chegar em Oxford, fugindo da perseguição nazista, Tolkien foi um dos professores que se ofereceram para dar aulas particulares gratuitas, ajudando
esses intelectuais exilados a se estabelecerem na vida acadêmica inglesa. Tem uma carta de 1939, logo após o início da guerra, onde Tolkien escreve para um amigo: "Estou ajudando um jovem refugiado alemão com suas traduções. É um rapaz brilhante, especialista em literatura medieval, que teve que deixar tudo para trás apenas por ter nascido judeu. É uma tragédia o que estão fazendo com pessoas inocentes." E vocês querem saber algo ainda mais impressionante? Tolkien mantinha correspondência regular com acadêmicos judeus de toda a Europa, mesmo durante o período mais perigoso da guerra. Ele trocava cartas sobre filologia e literatura medieval com professores em universidades americanas que haviam recebido refugiados, oferecendo ajuda com pesquisas e indicações bibliográficas. Então, como é que alguém consegue transformar esse homem num símbolo de supremacia branca? Como é que grupos racistas conseguem apropriar a obra de alguém que dedicou parte significativa de sua vida a combater exatamente essas ideias que eles tanto defendem? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, perturbadora. Eles simplesmente ignoram essa evidência histórica. Eles tratam a biografia de Tolkien como irrelevante, focam exclusivamente em interpretações seletivas do texto. E quando confrontados com as cartas e declarações explícitas do autor, respondem que a obra fala por si mesma, ou que o autor estava mentindo sobre as suas verdadeiras convicções. É uma estratégia deliberada de desonestidade intelectual. Eles sabem perfeitamente bem qual era a posição real de Tolkien sobre racismo, mas como essa posição contradiz frontalmente as ideologias que eles querem promover, eles escolhem ignorá-la ou descartá-la como irrelevante. E o mais bizarro é que alguns desses grupos chegam ao ponto de afirmar que Tolkien escreveu aquelas cartas antinazistas apenas por pressão social ou medo de perseguição. Como se um professor de Oxford em 1938 estivesse sob ameaça de perseguição por não condenar publicamente o nazismo. É uma inversão completa da realidade histórica. A verdade e cômoda para os supremacistas brancos é que J.R.R. Tolkien não apenas rejeitaria a apropriação de sua obra por grupos racistas, ele ficaria horrorizado com ela. Um homem que considerava a doutrina racial totalmente perniciosa, que lamentava não ter ancestrais judeus, que ajudou refugiados do Holocausto, jamais endossaria movimentos que pregam superioridade racial. E vocês sabem o que é mais irônico em tudo isso? Os próprios nazistas da época perceberam imediatamente que Tolkien era um adversário ideológico. Eles cancelaram a publicação de O Hobbit assim que leram a resposta dele. Eles entenderam perfeitamente bem que esse era um homem que nunca se alinharia com as suas ideias. Foram precisos grupos contemporâneos de extrema-direita para inventar essa versão alternativa da história, onde um antinazista declarado se torna profeta do racismo moderno. É uma demonstração impressionante de como a desinformação pode distorcer até mesmo fatos históricos bem documentados. E é por isso que essa carta de 1938 é tão importante. Ela não deixa margem para ambiguidades ou reinterpretações criativas. É um documento histórico que estabelece de forma inequívoca de que lado da história J.R.R. Tolkien realmente estava. Agora chegamos ao coração do problema, porque até aqui eu mostrei para vocês como grupos extremistas distorceram a obra de Tolkien e como o próprio autor tinha posições explicitamente antirracistas. Mas se a história parasse por aí, não haveria controvérsia real. A questão se torna verdadeiramente complexa quando nós olhamos para o que os maiores especialistas mundiais
tem a dizer sobre elementos genuinamente problemáticos que existem, sim, nos textos de Tolkien. Eu vou começar pela passagem mais polêmica de todas. Em 1958, 20 anos depois daquela carta corajosa aos editores nazistas, Tolkien escreveu outra carta, desta vez para um editor americano, descrevendo aspectos visuais dos orcs que ele gostaria de ver representados numa possível adaptação cinematográfica. E aqui estão as palavras exatas dele. Os orcs são descritos como uma raça degenerada e repulsiva. Eles são atarracados, largos, de nariz achatado, pele amarelenta, com bocas largas e olhos oblíquos. De fato, versões degradadas e repulsivas dos tipos mongóis para europeus menos atraentes. Sim, vocês ouviram direito. O mesmo homem que condenou a doutrina racial nazista como totalmente perniciosa descreveu os vilões de sua obra usando estereótipos explícitos sobre povos asiáticos, tipos mongóis, degradados e repulsivos. Essa não é uma interpretação forçada ou uma leitura nas entrelinhas. São as palavras literais de J.R.R. Tolkien escritas de próprio punho. Helen Young, professora da Universidade Deakin, na Austrália, e autora do livro fundamental Raça e Fantasia Popular na Literatura, chama isso de lavagem de ódio. O conceito é simples, mas devastador. Você pega preconceitos do mundo real e os transfere para contextos fantásticos, onde eles ficam disfarçados como elementos narrativos inocentes. O resultado é que leitores consomem e internalizam esses preconceitos sem perceber, porque estão embrulhados numa história sobre elfos e dragões. James Mendes Holtz, especialista em estudos asiáticos americanos e consultor de diversidade para jogos e mídia fantástica, vai ainda mais além. Em sua análise detalhada sobre orcs na cultura popular, ele argumenta que Tolkien, explícita e propositadamente, criou os orcs como uma representação prejudicial de pessoas asiáticas, conectando deliberadamente características físicas específicas de povos mongóis a comportamentos violentos, selvagens e irremediavelmente malignos. E não para por aí. Quando vocês olham para os anões em O Hobbit, encontram um outro conjunto de estereótipos problemáticos. Rebecca Brackman, em seu estudo acadêmico sobre antissemitismo na obra de Tolkien, documenta como os anões inicialmente incorporaram vários tropos antijudaicos da literatura europeia. Eles são obcecados com ouro, argumentativos, culturalmente insulares, fisicamente distintos, com seus narizes proeminentes e barbas características, e descritos como, ao mesmo tempo, nativos e estrangeiros em suas terras. O próprio Tolkien reconheceu essa conexão numa carta de 1971. Penso nos anões, de certo modo, como judeus, ao mesmo tempo nativos e estrangeiros em suas habitações, falando as línguas do país, mas com um aceno devido à sua própria língua privada. Então, não é paranoia de críticos modernos. O próprio autor estabeleceu deliberadamente essa conexão entre anões e estereótipos judaicos. Mas aqui é onde a coisa fica interessante, porque Dmitry Feimin, da Universidade de Cardiff, e uma das maiores especialistas mundiais em medievalismo tolkieniano, descobriu algo fascinante quando analisou a evolução temporal desses personagens. Em O Hobbit, publicado em 1937, os anões são claramente caracterizados usando tropos antissemitas. Mas quando Tolkien revisitou esses personagens em O Senhor dos Anéis, 17 anos depois, a representação mudou dramaticamente. Gimli, o anão de A Sociedade do Anel, é retratado como nobre, corajoso, leal e sábio. Não há mais obsessão com ouro ou comportamentos argutativos. Pelo contrário, ele descreve uma das amizades mais belas da obra inteira, com Legolas, um elfo, superando preconceitos ancestrais entre seus povos através de respeito mútuo e companheirismo. Feimin argumenta que isso demonstra uma evolução consciente nas ideias de Tolkien, um afastamento progressivo dos estereótipos
que havia usado inicialmente. Tom Shippey, ex-colega de Tolkien em Oxford e autor de The Road to Middle-earth, oferece uma perspectiva diferente. Ele argumenta que muitos elementos aparentemente racistas na obra refletem simplesmente as convenções da literatura medieval que Tolkien estava imitando. Quando cronistas medievais europeus escreviam sobre povos distantes que nunca haviam visto pessoalmente, eles frequentemente os descreviam usando linguagem desumanizante e características monstruosas. Tolkien era um medievalista antes de ser um romancista, explica Shippey. Ele estava tentando recriar a sensação de ler crônicas antigas onde povos desconhecidos eram descritos como se fossem criaturas de lenda. O problema é que ele fez isso bem demais, reproduzindo também os preconceitos embutidos nessas fontes históricas. Patrick Curry, autor de Defending Middle-earth, aponta para momentos na obra onde Tolkien explicitamente quebra essas caracterizações simplistas. Ele cita a passagem famosa onde Sam observa um soldado morto de Harad durante a batalha da Janela do Poente. Ele se perguntava como se chamava o homem e de onde ele vinha, e se ele era realmente mau de coração ou que mentiras ou ameaças o levaram na longa marcha de sua casa, e se ele não preferiria ter ficado lá em paz. É um momento de profunda humanização do inimigo, onde Tolkien força tanto Sam quanto o leitor a reconhecer a humanidade completa de alguém que até então havia sido tratado apenas como antagonista. Curry argumenta que momentos como esse revelam a verdadeira perspectiva moral do autor, muito mais complexa que qualquer leitura simplista sobre supremacia racial. Mas a controvérsia realmente explodiu em 2022, quando a Amazon lançou a série Os Anéis de Poder, com um elenco diverso que incluía atores negros interpretando elfos, anões e hobbits. A reação foi imediata e virulenta. Ismael Cruz Córdova, que interpreta o elfo Arondir, recebeu milhares de mensagens racistas. Sofia Nonvet, que faz a Anandisa, foi atacada sistematicamente nas redes sociais. Não eram apenas trolls aleatórios, eram campanhas organizadas com grupos coordenando ataques usando hashtags específicas e argumentos aparentemente sofisticados sobre fidelidade ao material original. O interessante é que muitos desses ataques vinham exatamente dos mesmos círculos que há décadas vem promovendo interpretações supremacistas da obra tolkieniana. A resposta da comunidade acadêmica foi rápida e inequívoca. Mais de 200 especialistas em Tolkien de universidades ao redor do mundo assinaram uma carta aberta defendendo o direito de adaptações modernas incluírem diversidade racial. Eles argumentaram que Tolkien nunca especificou que todos os elfos, anões ou hobbits eram brancos e que restringir essas raças fantásticas apenas a atores brancos não tinha base textual. Mas o momento mais fascinante, mais emocionante, foi quando o elenco original dos filmes de Peter Jackson se posicionou publicamente. Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd, todos os hobbits originais, gravaram um vídeo usando camisetas com a frase "You are all welcome here", vocês são todos bem-vindos aqui, e postaram nas redes sociais apoiando o novo elenco. Sean Astin foi particularmente direto. A Terra-média não pertence a supremacistas brancos. Essa obra fala sobre diferentes povos superando as suas diferenças para combater o mal. Qualquer um que use Tolkien para promover ódio racial entendeu tudo errado. E aqui chegamos a um ponto crucial, porque independentemente dos problemas que possam existir no texto original, a questão hoje não é mais apenas sobre o que Tolkien escreveu há 80 anos. É sobre que tipo de legado cultural queremos construir para o futuro. Robin Reed, professora emérita da Texas University e editora do Journal of Tolkien Research,
tem documentado sistematicamente como grupos organizados da extrema-direita têm atacado não apenas adaptações diversas, mas os próprios acadêmicos que estudam questões raciais na obra tolkieniana. Em 2021, quando a Tolkien Society organizou um seminário acadêmico sobre diversidade e inclusão nos estudos tolkienianos, eles receberam mais de 700 inscrições de pesquisadores legítimos interessados no tema. Mas também receberam ataques coordenados. Grupos supremacistas tentaram sabotar as apresentações, enviaram mensagens de ódio para os organizadores e lançaram campanhas de desinformação, alegando que acadêmicos woke estavam tentando destruir o legado de Tolkien. Reed documentou como esses ataques seguiam exatamente os mesmos padrões de assédio online usado contra mulheres e minorias raciais em outros contextos. O que está emergindo é uma nova geração de pesquisadores tolkienianos que não tem medo de abordar essas questões frontalmente. Helen Young, que mencionei lá atrás, não apenas identifica elementos problemáticos na obra, mas também analisa como esses elementos podem ser contextualizados e criticados sem descartar o valor literário do conjunto. Dimitra Fime vai além, mostrando como é possível amar profundamente a obra de Tolkien, reconhecendo simultaneamente suas limitações históricas. Tolkien era um homem de seu tempo, ela escreve. O seu tempo tinha problemas, mas ele também transcendeu muitas das limitações de sua época e demonstrou capacidade de crescimento e mudança ao longo de sua vida. Charles Mills, falecido filósofo político da Northwestern University, ofereceu talvez a análise mais sofisticada em seu ensaio The Wreckage of Middle-earth. Mills argumenta que a obra de Tolkien opera simultaneamente em dois níveis morais. No nível explícito, ela celebra valores universais, como amizade, sacrifício e resistência à tirania. Mas, no nível implícito, ela normaliza hierarquias raciais e exclusão social através de sua estrutura cosmológica. O problema, escreve Mills, não é que Tolkien era um nazista disfarçado, é que ele criou um mundo onde certas formas de desigualdade parecem naturais e inevitáveis, mesmo quando a narrativa superficial prega valores igualitários. E aqui está a síntese para a qual a melhor pesquisa acadêmica está convergindo. J.R.R. Tolkien não era racista no sentido de acreditar conscientemente em doutrinas de superioridade racial. Suas cartas e ações pessoais provam isso de forma inequívoca. Mas ele estava inserido numa cultura profundamente racializada, e alguns elementos dessa cultura se infiltraram em sua obra de formas que ele provavelmente nem percebeu completamente. O resultado é uma obra literária com camadas contraditórias, uma obra que, ao mesmo tempo, celebra a cooperação entre diferentes povos e normaliza hierarquias raciais. Uma obra escrita por um homem que rejeitava explicitamente doutrinas raciais, mas que, ocasionalmente, reproduzia estereótipos raciais em sua ficção. E talvez o mais importante, uma obra que se tornou campo de batalha cultural entre aqueles que querem usá-la para promover exclusão e aqueles que querem reclamar sua mensagem fundamental sobre resistência ao mal e poder da união na diversidade. A questão agora é como lidar com os elementos problemáticos numa obra valiosa criada por um homem complexo numa época complexa. E, principalmente, como impedir que grupos extremistas continuem distorcendo essa obra para promover exatamente o tipo de ódio que seu autor explicitamente rejeitava. A resposta da academia tem sido clara: engajamento crítico informado, reconhecer problemas sem descartar valores, contextualizar limitações históricas sem usá-las como desculpa e, principalmente, defender ativamente interpretações inclusivas contra apropriações excludentes. Porque, no final das contas, a disputa pelo legado de Tolkien é uma disputa sobre que tipo de mundo
queremos construir? Um mundo onde diferenças são motivos para divisão e hierarquia, ou um mundo onde povos diferentes podem trabalhar juntos contra forças que ameaçam a todos? E nessa disputa, tanto a biografia quanto a obra de J.R.R. Tolkien oferecem muito mais munição para o segundo tipo de mundo que para o primeiro. Então, pessoal, chegamos ao final dessa jornada pela controvérsia mais complexa da literatura fantástica moderna. E eu espero que vocês tenham saído daqui com uma compreensão muito diferente da que tinham no começo. Porque a verdade sobre Tolkien e racismo não é simples, não é preto no branco, e definitivamente não é o que os extremistas de qualquer lado querem que seja. Eu comecei este episódio fazendo uma pergunta provocativa. J.R.R. Tolkien era racista? E agora, depois de percorrermos meio século de apropriações políticas, cartas históricas reveladoras e debates acadêmicos sofisticados, a resposta é ao mesmo tempo mais simples e mais complicada do que qualquer um esperava. Simples porque as evidências históricas são inequívocas. Tolkien pessoalmente rejeitava doutrinas raciais, defendia judeus durante o Holocausto e chamou o racismo nazista de totalmente pernicioso e não científico. Qualquer grupo que tenta transformá-lo num símbolo de supremacia branca está literalmente contradizendo as palavras e ações explícitas do próprio homem. É como tentar fazer de Gandhi um profeta da violência ou transformar John Lennon num militarista. Simplesmente não cola quando você olha os fatos. Mas também é complicado porque obras de arte não existem no vácuo. Elas carregam consigo as marcas culturais de seus tempos. E Tolkien estava escrevendo numa época em que estereótipos raciais eram considerados normais até por pessoas que se opunham ativamente ao racismo institucional. O resultado é uma obra que simultaneamente prega cooperação universal e ocasionalmente reproduz preconceitos específicos. Uma obra criada por um homem antirracista, mas que contém elementos que podem ser lidos como racialmente problemáticos. E vocês sabem qual é a lição mais importante que eu tiro de tudo isso? Que a complexidade não é o inimigo da verdade. Que é possível amar profundamente uma obra reconhecendo suas imperfeições. Que é possível defender o legado de um autor admitindo que ele não era perfeito. E principalmente que é nossa responsabilidade como leitores, como fãs, como pessoas que se importam com cultura, decidir que tipo de interpretação vamos promover. Porque vocês viram como essa história se desenrolou ao longo de quase 50 anos. Começou com jovens italianos nos anos 70 que decidiram ler O Senhor dos Anéis como manifesto político para exclusão racial. Continuou com bilionários americanos que nomearão suas empresas de vigilância com nomes de objetos mágicos tolkienianos. Chegou até políticos contemporâneos que citam hobbits para justificar políticas anti-imigração. Mas também vimos como essa apropriação tem sido contestada. Vimos acadêmicos dedicando suas carreiras a contextualizar e criticar esses elementos problemáticos, sem descartar o valor da obra. Vimos atores sendo atacados por racistas online e recebendo apoio dos próprios hobbits originais do cinema. Vimos uma nova geração de pesquisadores, incluindo muitos estudiosos não brancos, reclamando o espaço dos estudos tolkienianos e oferecendo perspectivas frescas sobre questões antigas. O que isso me ensina é que cultura é uma disputa ativa. Simbologias não têm significado fixo. O mesmo texto que pode ser usado para promover exclusão pode ser reinterpretado para celebrar inclusão. A mesma obra que pode ser distorcida para justificar hierarquias raciais pode ser lida como celebração da diversidade e cooperação. E aqui está a parte mais importante. Vocês têm um papel nisso.
Cada vez que vocês escolhem uma interpretação inclusiva em vez de uma excludente, cada vez que vocês defendem diversidade em adaptações modernas, cada vez que vocês se recusam a deixar símbolos culturais serem sequestrados por grupos de ódio, vocês estão participando ativamente dessa disputa. Tem uma citação do próprio Tolkien que eu acho que resume perfeitamente o que eu aprendi pesquisando para este episódio. Em O Senhor dos Anéis, Frodo diz: "Eu gostaria que nada disso tivesse acontecido no meu tempo." E Gandalf responde: "Eu também. Todos os que vivem em tempos como estes pensam a mesma coisa, mas isso não é para eles decidirem. Tudo o que devemos decidir é o que fazer com o tempo que nos foi dado." Essa é a nossa situação. Não escolhemos nascer numa época em que clássicos da literatura são campos de batalha cultural. Não decidimos viver num momento em que precisamos defender interpretações inclusivas contra apropriações excludentes. Mas essa é a realidade que herdamos, e a única coisa que podemos controlar é o que fazemos com ela. Eu escolho acreditar que a mensagem fundamental de Senhor dos Anéis é mais forte que qualquer distorção supremacista. Que uma obra sobre diferentes povos superando preconceitos antigos para combater forças de dominação e ódio será sempre mais poderosa que tentativas de usá-la para promover exatamente o tipo de divisão que ela condena. E que, quando pessoas como Sean Austin dizem "You are all welcome here", vocês são todos bem-vindos aqui, elas estão capturando o espírito real da obra muito melhor que qualquer campo político excludente na Toscana. Porque, no final das contas, pessoal, essa não é uma história apenas sobre Tolkien. É uma história sobre como lidamos com legados culturais complexos numa época polarizada. É sobre como separamos arte de apropriação. É sobre como honramos criadores imperfeitos sem ignorar suas imperfeições. E, principalmente, é sobre como garantimos que as obras que amamos sirvam para construir pontes, não muros. Eu espero sinceramente que este episódio tenha oferecido a vocês ferramentas para navegar essas questões complexas. Não apenas em relação a Tolkien, mas em relação a qualquer obra cultural que enfrenta tentativas de apropriação extremista. Porque, infelizmente, pessoal, essa não é a única vez que vamos ter que lidar com isso. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui comigo nesta jornada. Sei que foi um episódio denso, cheio de informações acadêmicas e debates sofisticados, mas espero que tenham um sentido que valeu a pena. Quero agradecer especialmente aos pesquisadores cujo trabalho tornou este episódio possível. Helen Young, Dimitri Femin, Tom Shippey, Robin Reed, Patrick Curry, James Mendes Rhodes, Rebecca Brackman e tantos outros que dedicaram suas carreiras a entender essas questões com a seriedade que elas merecem. E agora vem a parte onde eu preciso pedir a ajuda de vocês para continuar fazendo este tipo de conteúdo. Se este episódio foi útil, se vocês aprenderam algo novo, se sentiram que vale a pena ter conversas honestas e baseadas em evidências sobre temas controversos, eu peço que demonstrem isso de forma concreta. Primeiro, se vocês estão assistindo no YouTube, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda imensamente o algoritmo a mostrar este conteúdo para outras pessoas que poderiam se beneficiar dele. E se ainda não são inscritos no canal, cliquem naquele botão de inscrição e ativem o sininho das notificações. Assim, vocês não perdem nenhum dos próximos episódios que estão vindo por aí. Agora, se estão ouvindo nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon, por favor, sigam o Teoria Literária lá também. E se realmente gostaram do episódio, deixem uma avaliação de 5 estrelas, um comentário para ajudar. Isso faz uma diferença enorme para ajudar outras pessoas a descobrir o Teoria Literária. Agora eu me despeço de vocês com o seguinte lembrete.
Em tempos de polarização extrema, a coisa mais radical que podemos fazer é pensar com nuance. Obrigado por terem ficado comigo nesta jornada longa, mas necessária pela Terra-média mais sombria que vocês já visitaram. Continuem lendo, continuem questionando, continuem defendendo interpretações inclusivas contra apropriações excludentes. E lembrem-se sempre, mesmo as menores pessoas podem alterar o curso da história. Até a próxima jornada, pessoal. Um abraço do Raul Silva e continuem explorando os territórios inexplorados da literatura. Você acabou de ouvir mais um episódio do Teoria Literária. Este programa foi produzido pela Ágora Comunicação Digital e gravado no Mundi Ex Libris Studio. O roteiro e a apresentação ficaram por conta de Raul Silva, com gravação e edição realizadas por Raul Silva e Micael Andrade. Nossa equipe agradece por sua companhia. Estamos em Arco Verde, Pernambuco, Brasil, e é um privilégio trazer a literatura para mais perto de você. Até o próximo episódio.